Olá, sejam todos bem-vindos à série Quanto Vale a Água. Esse videocast é uma realização do Comitê Guandu, com execução e produção da AGEVAP, Agência de Bacias, e a Bumerangue Produções e Eventos. Nosso objetivo aqui é debater a importância dos diferentes valores da água, sejam eles ambientais, sociais e humanos, produtivos e econômicos e até mesmo culturais. É uma troca de informação para a gente estar podendo fomentar uma reflexão e até mesmo incentivar uma mudança no nosso olhar em relação à água. Hoje é nosso 5º episódio, a gente está terminando essa série aí, que foi bastante proveitosa durante todo esse tempo, e a gente vai falar aí do nosso corpo hídrico ilustre, né, da região hidrográfica 2, que é o Rio Guandu, né? A gente sabe que a região hidrográfica não é só o Rio Guandu, mas o Rio Guandu ele tem uma importância, um nome muito grande dentro desse contexto. E a gente convidou o professor Paulo Canedo, que é doutor em Engenharia Civil e professor e pesquisador do Programa de Engenharia Ambiental da UFRJ há 53 anos, sem tirar os 10 anos dessa vez. Professor Décio Tubes, né, que é mestre em Geociências e professor e pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele participou do Comitê Guandu, né, foi um dos fundadores e foi diretor aí por quase uma década. Bem-vindo, Décio, obrigado por estar participando aqui com a gente. A gente está recebendo também o André Marques, que é diretor-presidente da AGEVAP, ele é doutor em Engenharia Mecânica, com vasta experiência em Engenharia Sanitária, Ambiental e Tratamentos de Resíduos. Bem-vindo, André. Obrigado pela participação. E a Mainá Coutinho, que é engenheira ambiental da SEDAI e a atual diretora-geral do Comitê Guandu. Bem-vinda, Mainá. A casa é sua. Bem-vinda para a nossa discussão aqui. Bem, a gente fechando essa série, né, onde a gente já tratou de variados assuntos relacionados à água, para a gente fazer uma mensuração, para a gente conseguir destacar os diferentes valores que esse recurso natural tem. Hoje a gente vai falar sobre o Rio Guandu. Quando a gente fala sobre o Rio Guandu, a gente está falando do manancial de captação de água que abastece 9 milhões de pessoas na região metropolitana. Então, assim, professor, é difícil a gente mensurar a importância desse rio hoje para o estado do Rio de Janeiro, não é verdade? É super difícil. E uma coisa que ajuda é se você olhar para trás na história da cidade do Rio de Janeiro. A gente estava conversando no outro podcast sobre a dificuldade que o Império teve com o abastecimento público. E, inclusive, relatamos o problema da água em 6 dias, que é um estudo, que é uma parte da nossa história que convém ser bem conhecida. Procure na internet. Água em 6 dias. Foi ali no finalzinho do Império. Muita gente de maldade diz que foi por causa disso que o Império caiu. Não é verdade, mas contribuiu bastante para que isso ocorresse. Mas perdurou o problema, porque a cidade do Rio de Janeiro, a conformação lógica da cidade, põe ela numa posição de enorme fraqueza hídrica. O Rio não tem água para abastecimento público, principalmente numa cidade que se pretendia ser a capital do Império Português, depois da capital do Brasil. Não havia água suficiente para abastecer. E teria uma trajetória de vida de crise após crise. Iria ter crise todo santo ano, per omnia saecula saeculorum. Até que um dia, um dos nossos governantes, na época foi o Carlos Lacerda, refez uns estudos que havia sido feito e perceberam a importância do Rio Guandu. O que era o Rio Guandu nessa época? Era um rio que desaguava as águas da produção de energia elétrica que estava centrada no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, os grandes consumidores, Rio e São Paulo, na época de Getúlio, tinha que aumentar a produção de energia elétrica, fizeram aquele sistema de produção de energia elétrica e o deságue dessas usinas era o Rio Guandu. Então, o Rio Guandu, que Deus fez com pouquíssima água intermitente, a água permanente do rio era muito baixa, recebeu uma vazão constante, fruto do deságue do Rio Paraíba do Sul muito maior. Então, para que o ouvinte entenda, tem um rio razoavelmente grande, que é o Rio Paraíba do Sul, que usa sua água para produzir energia elétrica, entre outras tantas coisas, e o final desse processo de produção de energia elétrica é o deságue no Guandu. Então o Guandu passou a ser um receptor de uma água constante, 365 dias por ano, faça sol, faça chuva, que rendeu ao Rio Guandu uma característica super ímpar. Ele é um rio que independe das chuvas.
E isso é tudo que o saneamento, que o processo de produção de água para o ser humano deseja. Quer dizer, qual é a utopia de uma companhia de saneamento? É ter uma fonte perene de água que não flutua. Isso é o máximo. Bom, o Lacerda percebeu que o Rio Guandu propiciava isso. E aí ele deu, vou me mudar para o Rio Guandu. Então construiu a ETA Guandu e botou um cano juntando essa ETA até a cidade do Rio de Janeiro, no antigo estado da Guanabara. E foi a redenção. Nós saímos de uma crise que derrubou o Império por anos e anos, décadas de estabilidade plena de abastecimento. Bom, agora estamos com dificuldade novamente, mas é mais pela desordem nossa, completa da sociedade carioca, do que por um problema de fluido, de água, propriamente dito. Então, o Guandu tem uma importância para o Rio de Janeiro extraordinária, muitíssimo grande. E ainda continua sendo grande manancial. E o será por muitos e muitos anos. Se nós tivermos o mínimo de cuidado com as águas do Guandu, nós temos ali uma fonte ainda enorme de grande. Sobra água no Rio Guandu. Décio, talvez até por essa importância, a região hidrográfica 2 foi a primeira região hidrográfica a ter um comitê de bacias no estado do Rio de Janeiro, né? O Comitê Guandu, ele foi fundado em 2002, né? O comitê que já tem 20 anos, né? Muitas outras regiões aí foram ter seus comitês só em 2010, enfim. Se você for pegar a própria implementação, né? A lei da Política Estadual de Recursos Hídricos, em 99, em poucos anos depois, já surgiu o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim. Talvez até por essa importância, não é verdade? De você já estar ali trabalhando em cima da resolução desses conflitos e dos interesses em cima dessa água. Não há dúvida disso. O que o professor Canedo falou realmente o que a gente tem de positivo nessa situação toda. Eu acho que o que falta, certamente, até para algumas pessoas que têm uma capacidade técnica de entender, é essa dependência do Paraíba do Sul, né? Então, a gente vive constantemente. Realmente tem agora uma situação estabilizada. Eu acho que essa estabilização, como o professor Canedo falou, ela depende muito mais da gente que talvez da natureza, né? Mas há uma dependência muito grande do Paraíba do Sul e isso tem que ser contextualizado de uma forma muito firme, né? Por outro lado, existe um outro probleminha aí na bacia que eu vejo, né? Que a gente está falando a importância do Guandu para a região, para a cidade do Rio de Janeiro, basicamente, para a região metropolitana, mas internamente na região hidrográfica do Guandu, a 12, e especificamente na bacia do Guandu, né, não há essa facilidade de acesso à água como existe no Rio de Janeiro. Então, vários municípios que estão na bacia, isso é bem claro quando a gente olha, por exemplo, as soluções alternativas que vão saindo, não acabam usando essa água do Guandu. Isso leva até algum problema, às vezes, olha, aqui, esse rio, a água não vem para mim. Eu cansei de ouvir isso nos meus passeios pela bacia, entendeu? De que não havia interesse, do ponto de vista institucional, ou mesmo da população, de preservar o rio, porque teoricamente, eles não precisavam daquela água. E aí vem o outro lado, de que essa água não serve só também para a dessedentação da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana, mas a partir disso, e o professor Canedo já meio que contextualizou isso, e você fixou na bacia, lá na Foz do Guandu, e hoje em toda a bacia um investimento, né? uma indústrias, né? um grupo de indústrias, né? com potencial, com PIB industrial elevadíssimo, né? Então, a gente fala no Guandu do ponto de vista evidente de dessedentação humana, mas ali você tem fixado, né? Suporta uma atividade industrial, uma atividade econômica e que acaba retroagindo, né? indiretamente para a população que vive na bacia e que mantém, né? outras atividades no Rio de Janeiro. Então, essa importância sem dúvida, não é só... Ela é sócio-tecnológica, industrial, econômica, é imensa, né? É incomensurável. Hoje a gente não consegue, até quando eu vejo algumas brigas, não, mas algumas discussões que tem com colegas de outras regiões, e o André
vive isso constantemente, é de que, na verdade, a gente tem, no meio disso tudo, uma geração de energia elétrica, né, que tem que ser dada a importância, né? Uma outra situação que eu acho que, não sei se vai ser discutida aqui, é aquele evento da perenização, né? Aquela outro túnel que está saindo da Light, que a gente lutou tanto lá no Guandu, acho que desde 2009, 2010, para que isso fosse à frente. A gente fez todo esse processo de ajuda e de apoio, né? Do ponto de vista não técnico, mas do ponto de vista da importância dessa perenização para a segurança hídrica da região metropolitana, e que parece que já começou essa obra, né? Então, é mais uma situação que dá uma certa segurança, mas sempre na dependência do Paraíba do Sul, entendeu? Então, recentemente, eu ando um pouco afastado com outros compromissos, enfim, outras atividades, tanto na universidade quanto fora, entendeu? De ver que houve uma facilitação em algumas ações que estão acontecendo no Paraíba do Sul. Então, na verdade, deveria existir uma cultura muito forte do ponto de vista técnica, política, né, de preservar o Paraíba do Sul, não só para o Rio de Janeiro, como para o resto do Estado. A gente é fortemente dependente disso, né, da intermitência, da falta d'água, etc. E aí elas vão começar realmente a prestar atenção um pouco mais nisso. Bom, só para finalizar essa primeira fala, eu acho que a gente sempre falhou na comunicação para a região metropolitana, de mostrar isso. Eu lembro que eu acho que a única coisa que eu vi de mídia televisionada, né, principalmente, né, foi na época da crise hídrica, que a SEDAI fez algumas inserções em horário nobre, etc., chamando atenção. Fora isso, eu nunca vi, né, na grande mídia, de mostrar quanto esse rio é importante. Quer dizer, então, essas ações de podcast, elas têm uma limitação, mas acho que deveria ter não sei se o comitê talvez não tenha esse protagonismo, mas o próprio governo do Estado, né, e essas concessionárias agora estão assumindo dentro desse novo modelo, de ressaltar essa importância dessa irmandade que tem Guandu e Paraíba do Sul. Não tem, e Piraí também, porque a gente não pode esquecer o Piraí também, né? A empresa de Lajes, né? Décio, você está tocando num assunto que eu acho super importante. Toda a população se sentir pertencente à bacia do Guandu de uma forma ou direta ou indireta. E essa sensação de pertencimento é que faz com que as pessoas cuidem, as pessoas tenham interesse em zelar pelo bem a qual ela é proprietária. Você não acha que o comitê, ou os comitês e as agências poderiam ter focar um pouco nisso, de desenvolver a sensação de pertencimento dessas águas para com as diversas regiões que constituem a bacia? Assim, certamente. O problema é que eu acho que a gente demorou um pouco, né, professor? Eu não fiz nenhuma preparação para isso, porque eu estou aqui envolvido com outros escritos, enfim. Mas a gente poderia dividir, realmente. Houve uma época, eu lembro, assim que o Fred saiu e eu assumi a primeira vez, de que a gente só rolava papel. Nós ficamos vários anos, né, rolando papel. Então, depois, né, a gente começou a ver algumas ações sendo implementadas, e aí houve uma certa queda por causa da pandemia, do arresto, etc. Mas, hoje, você tem algumas ações, né, que chegam, são do comitê, que chegam mais próximo ao pessoal dessas regiões. Tem duas pontuações, professor, dentro do que você trouxe, dentro do que o Canedo também trouxe. A primeira é sobre a questão da gestão integrada. E a gente tem o André aqui, que é o diretor-presidente da GEVAP, que ela é a agência de águas não só do Comitê Guandu, mas também do CEIVAP, que é o Comitê de Integração do Rio Paraíba do Sul. E aí eu lembro que a Ana, mesmo, dentro do ponto de vista de comunicação que você trouxe, a Ana ela usava um slogan que dizia a água é uma só. E quando a gente fala do abastecimento, né, da região metropolitana, a gente vê que a água é uma só, né? A gente tem ali na elevatória de Santa Cecília a transposição de 2/3 da água do Rio Paraíba do Sul, que vai para toda aquela engrenagem de geração de energia e acaba o abastecimento.
E por isso é importante, né, André, você trabalhar não só de forma isolada dentro daqueles limites da região hidrográfica, mas pensar nessa gestão integrada aí, não só do CEIVAP, mas também dos outros comitês afluentes. Eu acho que isso vai muito dentro do que os professores têm falado, né? Bem, Antônio, né, concordo plenamente com o que você falou, né? Só para a gente lembrar também, a GEVAP foi criada em 2002, né? Então é importante, sim. A GEVAP também fez 20 anos, né? Agora em junho do ano passado, né? O que é importante a gente destacar, né? Eu escrevi um artigo, né, na crise hídrica, onde a gente chamava assim, procura-se um estadista na gestão de recursos hídricos. Tá? Então, o Rio de Janeiro, né, naquele momento, lutou forte, com unhas e dentes, pelo Rio Paraíba, porque ele entendeu que 80% do estado praticamente depende do Rio Paraíba. Né? Não estamos falando só da região metropolitana, né? Nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, o Rio Paraíba, né, tem que ser tratado, é aquela criancinha que você tem que cuidar todo dia dele, né? Então, quando a gente fala do Rio Guandu, ele tem a sua gestão estratégica, uma gestão compartilhada, realmente, dos comitês de bacia e também dos rios, né? Nós temos que lembrar, né, o Rio Guandu, como o próprio professor falou, né, antes da transposição, né, o Rio Guandu ele tinha de 24,6 metros cúbicos por segundo a 1,52 no momento de crise, né? Nós estamos falando no Rio Paraíba, você manda 120 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, a importância do Rio Paraíba... Era o riacho, praticamente. Olha, às vezes na crise hídrica, 1,50 não era nem um riacho, né? Era um ribeirinho, né? Então, é lógico, né? Naquele momento era importante para a geração de energia elétrica, né? Mas eu digo hoje, né, com o Sistema Integrado Nacional, ele é mais importante como água do que como energia elétrica para o Rio de Janeiro. Então, eu falaria duas coisas importantes, né, que eu entendo hoje. É o cuidado, é a água como eixo de desenvolvimento econômico, a importância do Rio Paraíba para o estado do Rio de Janeiro, tá? E a gente começar a pensar um pouquinho em população de saturação, né? Até onde que a gente vai crescer? E não podemos esquecer, né, tanto o Rio de Janeiro como todos os municípios, nós temos que começar a pensar não só em reuso de água, como sistemas redundantes. Né? Nós precisamos começar a pensar em redundância de água. Né? Se o Rio de Janeiro, como o Décio falou, né, se der um problema ali na coisa, acabou. Olha, até arrumar o Rio de Janeiro é um colapso. É um colapso, tá? Eu vi alguns municípios, entrevistei algumas pessoas, por exemplo, de Governador Valadares, lá na Bacia do Doce, quando deu aquele problema o problema lá do grande desastre ambiental, né? Você imagina o que é ficar 30, 60 dias sem água nenhuma. Como é que você faz? Né? Como é que você faz? Então, eu acho que realmente as pessoas têm que entender que a água é o nosso eixo de desenvolvimento e deve ser muito bem cuidada e muito bem tratada. Só reforçando, né, a importância dessa integração desses dois rios, eu vou até conversar com a Mainá agora. O André trouxe pra gente que o Rio Guandu, a sua vazão natural máxima era de 25 metros cúbicos por segundo. E a SEDAI, ela trata 43 metros cúbicos por segundo. Em 2014 foi reconhecido, né, pelo Guinness Book como aí a maior estação de tratamento de água do mundo. Só para que as pessoas consigam entender, são 43 caixas d'água cheias por segundo. Então, assim, Mainá, se não for o Rio Guandu, a gente não tem outra opção hoje para a SEDAI estar fazendo tratamento de água para a quantidade de pessoas que ela atende, não é verdade? Rapidamente, né? Eu acho que os professores, o André, todo mundo, acho que já deram um panorama aí com riqueza científica dos dados para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Então, assim, realmente a água tem que ser o nosso protagonista natural. E o que, assim, só para não ficar chovendo no molhado, assim, o que a gente vê e percebe, né, até através das explicações e da nossa vivência diária, de tudo que a gente estuda, assim, realmente, o que está na alma da história do Rio Guandu, de uma maneira geral, do abastecimento do Rio de Janeiro, é inovação. Lá atrás, a ETA Guandu foi uma inovação, com todo esse histórico que brilhantemente o professor trouxe para a gente, e isso é uma coisa que a gente tem que ficar, a gente persegue o tempo todo. Então, o que assim, aí falando especificamente de SEDAI, que você me fez uma pergunta direcionada enquanto SEDAI, né? O que a SEDAI fez para o panorama atual, que o professor falou assim, e agora a gente também está tendo alguns problemas, como é que a gente está avançando? Com inovação de novo, inovação na área de engenharia, que é o que está na alma do Guandu e a nossa história, como diz, né, o ditado, assim, o futuro repete a história que a gente traz e a gente recorre também novamente. Então, a gente fez umas bombas
as placas fotovoltaicas, né, que fazem um controle ali de qualidade de água, e isso simultaneamente, né, a gente faz o controle da qualidade de água simultaneamente, e também faz o controle de algas. Essas próprias placas, elas fazem esse controle das algas. A gente investiu em inovação através das startups, fez o laboratório de inovação socioambiental que é o Manancial, que a gente levou até as crianças através do Comitê Guandu para visitarem, entenderem como é que todo esse processo e terem esse... Uma mini-ETA, né, que eles conheceram. A mini-ETA também, enfim, a mini-ETA já era uma coisa que já existia, ficava na ETA Guandu mesmo, mas a gente levou para o laboratório de inovação para serem vistas. Então, uma série de inovações que a gente estava fazendo sem esquecer das coisas mais básicas. Por exemplo, ali na região do Guandu, que é essa relação intrínseca que a gente tem de floresta em pé com água, que já é notoriamente conhecida. Então, a gente fez a gente está no processo ali do 1 milhão de mudas, que a gente está plantando, começamos aí nesse ano que passou e vamos continuar plantando ali nas margens das regiões ripárias do Rio Guandu. E aí, voltando assim, alguns pontos importantes que eu acho que eu fui colhendo aqui das falas de todo mundo, só para enriquecer aqui o nosso debate. Eu acho que para além dessa questão de inovação, o próprio Comitê Guandu, né? E aí, voltando agora para o Comitê Guandu, eu acho que assim, as soluções, de uma maneira geral, elas não são construídas sozinhas. Então, a SEDAI vai fazer lá a solução dentro da sua expertise, dentro da sua área, o Estado vai fazer uma solução, o comitê vai fazer uma solução, mas ninguém vai resolver nada sozinho. Então, são soluções que são complementares e compartilhadas. Então, de uma maneira ali, falando agora de Comitê Guandu e inovação e dessa parte de infraestrutura verde, que vocês já devem ter visto aí em podcasts anteriores, porque esse é o nosso último, né? Isso, exatamente. Então, a gente investiu muito nos sistemas nos SAFs, né? Dos sistemas agroflorestais, que foram, na época, também inovação. O próprio PAF do Comitê Guandu, na época em que ele surgiu, foi uma inovação, por se tratar... Ninguém ainda estava utilizando os PAFs com essa lógica... Foi um dos primeiros do Brasil a usar o PSA como ferramenta. Exatamente. Com essa questão hidrológica, então o Comitê Guandu está nessa vanguarda, e isso é uma coisa muito histórica do Comitê Guandu, né? Você perseguir essa vanguarda, porque a gente tem desafios colossais e que normalmente não são resolvidos com soluções cartesianas do que a gente já conhece. Então, e muito do que a gente está colhendo os frutos agora é fruto do amadurecimento que o Comitê Guandu teve durante todo esse ano, através das discussões com o professor Canedo, de quando o professor Décio esteve à frente, o Júlio, o Paulo, tantos outros. Então, isso foi sendo construído com o tempo. E um outro ponto aqui que eu achei interessante de colocar, que foi discutido, né, que é essa questão do sentimento de pertencimento. E isso é uma coisa que sempre também nos preocupou, porque a gente entende que a nossa realidade só vai mudar através desse sentimento de pertencimento arraigado desde das idades mais jovens, né? Então, a gente, além do investimento nessa parte científica e tal, que foi muito trazido também pelo Décio, na época que a gente fazia dos estudos e tudo, também agora ousou, digamos assim, ir para os mais jovens ainda, com a construção do Amigos do Guandu, que a gente trabalhou ali com crianças de uns 7 anos, né? A educação infantil, né? Primeira idade, segunda idade, de crianças entre 5 e 10 anos de idade. E isso vai atingir todos os municípios da região hidrográfica. Então, uma questão que a gente abraçou justamente para que essas populações também, na região hidrográfica como um todo, não só ali quem está diretamente impactado pelo Rio Guandu, né, porque a gente sabe que tem ali as outras regiões, se sintam, digamos assim, comprometidas com a qualidade e a quantidade daquela região hidrográfica. É importante o comitê, né, Mainá? É importante o comitê tentar que o Estado, né, ou o município transforme em política pública, né? Isso é importantíssimo, isso, né? Aí você tem um... Mas o comitê tem que ser o fomentador. A gente precisa ser o fomentador. O comitê é o fomentador. E agora tem que virar uma política pública, tem que forçar, até né? para desenvolver na sociedade, por exemplo, na Baixada, a gente trabalhou muito na Baixada com relação a enchentes. Sim. Uhum. E o povo da Baixada não sabe que bebe água do Rio Guandu. Então, a gente escrevia, assim...
você sabe que você bebe água que o Rio Guandu traz do Paraíba? Então juntava o Paraíba de com onde o vem Guandu. a sua água? Qual é a história da sua água? Não pense que a sua água vem da Baixada Fluminense. Não Sim, vem. exato. Inclusive, um vídeo de Água educação não é só ambiental do abrir a colegiado, torneira. ele mostra isso. Isso que eu ia falar. De onde vem a água que chega na sua torneira? A gente tenta mostrar dessa visão para a população. Mainá, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que é importante, Mainá, do programa com os apenados. A produção de 1 milhão de mudas da SEDAI, gente, é algo que pouca gente conhece e, para mim, é um dos programas mais maravilhosos que existe. Né? Por quê? A gente gera lá as sementes e as mudas na idade que ninguém produz. Por quê? Normalmente o cara que produz muda para vender, né? Ele produz as mudas que crescem mais rápido para ter a venda, né? No caso da SEDAI, que não é esse o objetivo, né? Produz muitas mudas lá que a gente nunca vai ver. Às vezes você não vai ver nem na floresta mais, né? Mas lá tem. Sim. Tá? Então é um programa Porque fantástico. são mudas nativas de Mata Atlântica. E assim, acho que vocês aqui que estão pelo menos na mesa já devem conhecer, mas quem está ouvindo... Já ganhei algumas. Não conhece. Já ganhou, minha casa também é cheia. É bom dizer que é da população carcerária. Sério, dos apenados. Então, eu até citei aqui 1 milhão de mudas que a Sim, gente faz exato. especificamente no Guandu, mas assim, a gente doa para os municípios, doa para vários... para várias instituições também, quando recorrem a gente, que são mudas produzidas a partir do lodo, né, do esgoto, e essas mudas são produzidas e a gente tem isso através do programa, que é o programa Replantando Vida, que é com a mão de obra de origem carcerária. Então, eles têm curso, eles recebem o salário normal, então você traz também essa pegada social, e por isso que é Replantando Vida. Você não está só restaurando, fazendo a restauração ambiental, né? Você está replantando vida, porque também tem essa pegada social com ressocializando essas pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade, né? Mas quando a gente conseguir reduzir, por exemplo, as perdas físicas, o André estava falando nisso, aqui para a região metropolitana, baixar isso é uma coisa que é perfeitamente possível, 25%, 30%, quanto a gente vai economizar de água para o Guandu? Sim. Né? Quanto a gente vai disponibilizar para um crescimento? Então, eu lembro isso no Plano Estadual de Recursos Hídricos, e os números, se você reduzir as perdas em tanto, você está liberando tanto de água, teoricamente, volta para aquilo que o André falou. Olha, nós temos que mostrar para os governantes, né, de que a água é o ponto focal para o desenvolvimento. Né? E aí, você trabalhando na perda, né, com toda essa, agora com a possibilidade de você trabalhar com essas inovações, mas não tem jeito, tem que ir no low-tech, você tem que fazer buraco e botar os canos lá direitinho, né? Então, você vai acabando tendo um volume de água disponível para você fazer um crescimento. Então, volta ao que o André falou, que todos nós acho que concordamos, o crescimento econômico, social da região e da região metropolitana passa pela água, não tem jeito, não tem jeito. Isso é ponto pacífico. Tem uma coisa dessa que você está tocando que eu acho legal. É o seguinte, você sair o Brasil é mais ou menos, sei lá, 40 e tantos % de perda de água. Se sair de 40 e tantos para 30 e poucos, é absolutamente low-tech. Eu costumo brincar que é só botar um mínimo de vergonha na cara e a gente passa para 30 e poucos. Agora, para depois chegar a 20%, 15%, que é um número alcançável e razoavelmente decente, ou seja, é um número que eu não fico ruborizado em dizer para alguém, olha, lá no Brasil a perda de 15%. Eu não falo isso com a cabeça. Falaria isso com orgulho. Falaria isso com orgulho. O problema é que a gente fala com uma vergonha danada de dizer que a nossa perda é de 40%. Então, trazer para 30 e poucos é um pouco de vergonha na cara. Trazer para 15% precisa de um pouco mais de high-tech, um pouco mais de investimento. Sim. Eu acho que nós devemos ter esses dois números, assim, ó. O que é feito com vergonha na cara e o que é feito com investimentos em high-tech. Porque eu acho que cria dois mundos bem diferentes. Eu destacaria ainda mais, né, Décio, que por isso que eu falo que tem que ser políticas de Estado, né, e a gente precisa fomentar e não sei como forçar isso, né, mas eu vou dar um exemplo da transposição de São Paulo, né, é um clássico para mim ali, né, 5,13 metros cúbicos por segundo, né, uma briga maluca, né. O estudo da macrometrópole aí falava o seguinte, olha, se você usar só gestão, se você fizer uma melhoria de gestão
com perdas, com alguma coisa, você poderia reduzir 25 metros cúbicos por segundo. 25 metros cúbicos por segundo. Não, vamos usar só o tendencial mesmo, toca do jeito que está e transpõe 5. E cria-se a água mais cara talvez do mundo, né? Só para a gente ter números, né? Eu tenho que transpor tipo 260 metros e se viesse do Cantareira para cá era só 8 metros. Quer dizer, se você for falar em engenharia, é exatamente o contrário da engenharia. É o contrário da engenharia. Mas, né? E era em 7º lugar, né, de propostas. Talvez era uma proposta que ela ter muita resistência dos comitês de bacia. Ela teve realmente, né? Sim. Mas, infelizmente, às vezes o Estado não busca a melhor solução, né? Então a gente precisa realmente trabalhar de uma maneira onde a gente consiga buscar a melhor solução. É por isso que eu falo, né? Se a pessoa entender que a água é realmente o eixo de desenvolvimento, está resolvido o resto, né? E mais importante para mim, né? É que hoje, eu estava discutindo na semana passada, né? Os meios de comunicação e como fazer chegar nos locais, né? Tá tão rápido, né? O e-mail agora já virou quase, não é mais. Ninguém mais quer olhar e-mail, ninguém aguenta mais, né? Aí vem talvez o podcast, é um novo modelo, procurar esses novos meios de comunicação para realmente fazer chegar na população que mais precisa, que tem um poder realmente de resolver. Sim, só complementando aí que a gente citou essa questão das perdas, acho que realmente esse vai ser um desafio aí para as concessionárias dentro do novo cenário de saneamento ali do Estado, né? E vai ser realmente um desafio para as concessionárias que estão ali na incumbência de distribuição. Só que é uma questão que realmente a gente tem que trabalhar. E nessa ótica de ter a água como protagonismo, do verdadeiro papel do comitê, eu acho que a gente pode ser o comitê pode figurar ali como dando impulso aí nessa questão, seja até através de um hub de inovação. A gente pode pensar aí, ou usar, o Antônio já me olhando assim, como é que eu vou operacionalizar isso? A Giovana, como é que eu vou operacionalizar isso? Mas pensar assim, trazer inovação para dentro do comitê, seja, assim, essas mais high-techs, assim, até onde o nosso pé alcança. Porque é claro que, assim, o comitê ele não vai ter essa, digamos, essa ingerência de como a concessionária vai gerir as suas perdas, por exemplo. Eu não vou conseguir fazer isso, mas eu posso fazer um hub, eu posso incitar, talvez, aquela coisa, poxa, melhores suas práticas, quais são as melhores práticas, fazer um hub ali, já que é uma questão que impacta dentro da ótica ali de comitê, enquanto tendo a importância ali fundamental de quantidade de água dentro da nossa região hidrográfica. E se não houver o fomento dessas soluções também, vai ficar tudo só no campo das ideias, né? Logicamente. Sim, exatamente. Que é o início, a semente, mas depois criar política pública e fomento para pegar essas ideias e implementar. Você faz o hub e depois você vai operacionalizar aquilo ali. Agora, para vocês terem uma ideia de como que a região hidrográfica é importante, como é o rio importante. Olha quantos assuntos em torno de um corpo hídrico a gente conseguiu debater, não é verdade? Sim. Dentro do que o Décio começou a falar, que a gente fala muito da dessedentação, mas quando a gente fala da região hidrográfica 2, quando a gente fala ali da parte da onde se nasce o Rio Guandu, ou pelo menos de onde vem mais água, né? A gente está falando de quê? De geração de energia elétrica para todo o estado. Desceu a água, a gente está falando de abastecimento de 9 milhões de pessoas. A gente tem associações de pesca, pessoas que vivem de pesca ainda do Rio Guandu. Existem pessoas que vivem de pesca, é uma atividade econômica. A gente tem, no mínimo, eu vou puxar aqui, no mínimo, 2 parques industriais que captam água do Rio Guandu. A gente já vai para aquela questão da pegada hídrica, né? Que a gente estava conversando no episódio 2 dessa série Quanto Vale a Água. São 2 importantes parques industriais, que é o Parque Industrial, Distrito Industrial de Queimados, e também o de Santa Cruz. Então, estou falando assim de produção de camisa, de roupa, até siderurgia, né? Então, assim, isso traz uma noção para a gente de como é importante a gente fazer gestão dessa região hidrográfica, dessa água, e aí a gente traz, dentro desse espectro, como é importante os comitês de bacia, nesse sentido. De estar ali regulamentando, de estar conciliando todos esses interesses e promovendo a melhor disponibilidade da água. Deixa eu contar. Mas é no município pequeno, é o que está. Deixa eu contar uma historinha que eu acho bem interessante. Quando tivemos a Lei da Água, lá no final dos anos 90, houve uma entrevista da Globo, o Márcio, me esqueci o nome dele. Ele era um repórter na época que ele fez uma belíssima reportagem sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Nós estamos no final dos anos 90. 27. E ele depois, esse Márcio, foi ser correspondente no Japão. Não sei se vocês lembram.
Me esqueci o nome dele, Mas Márcio Brandão. Cabrini? Não. Não. É o Cabrini. Não, ele agora está na CNN. Está na CNN, mas ele era correspondente no Japão. Um dia eu estou trabalhando, chega um e-mail no meu no computador, era o Márcio. Que nós ficamos, não digo amigo, mas ficamos conhecidos por causa daquela... Ele fez a primeira grande reportagem sobre gestão de água no Brasil. Então o Márcio me passa uma mensagem por e-mail dizendo assim: Canedo, me ajuda aqui. Eu estou residente no Japão, em Tóquio. E eu queria saber por que Tóquio tem 2% de perda e o Brasil tem 50% de perda. O que eles sabem que nós não sabemos? Aí eu disse: olha, Márcio, eles devem saber algumas coisas mais do que o Brasil, mas não é isso que é o... Esse não é o cerne. Não é o cerne da questão. Não é o cerne. O cano que ele usa é igual o cano que a gente usa. O engenheiro dele tem a mesma formação do nosso engenheiro. Eles não são melhores que a gente. Eles podem ter mais organização, gestão melhor. Aí ele disse: o que é que eu faço? Eu digo: olha, eu vou lhe sugerir o seguinte. Vá ao primeiro buraco que você conhecer em Tóquio e veja o cano enterrado. O que está acontecendo com o cano enterrado? Aí você vai ter uma pista. Bom, ele: ok, obrigado, te ligo. Passou-se 15 dias, liga ele de novo via e-mail. Canedo, foi maravilha. Fui visitar umas obras da companhia da SEDAI de lá. Sim. E descobri o seguinte: eles refazem os canos, porque o cano tem uma vida útil de cerca de 50 anos. Eles refazem os canos quando está antes de vencer a vida útil ou quando ele está tornando-se subdimensionado. Então o cano está sempre bom. Então não vaza. O que vaza é cano abandonado, que não tem infraestrutura de conservação nenhuma. Aí eu me lembrei do fato que onde eu morava, no Rio de Janeiro, fizeram uns buracos no chão para trocar os canos de gás e encontraram canos d'água de chumbo. De chumbo. O cara estava com cano da época do Império. Tem bastante ainda. Fibrocimento, nossa senhora, tem bastante ainda. Então, tem um outro exemplo interessante que já foi corrigido no passado, é coisa de 20 anos, viu, professor Canedo? De uma tese de doutorado que saiu lá em São Paulo, que eles fizeram um balanço e que 30% da recarga do aquífero vinha do vazamento da Sabesp. Isso isso é inacreditável. Vou falar um negócio para você, mas não fica triste. Eu falo assim para os meus alunos: o professor Canedo vai falar: olha, tudo que a gente precisa saber, ou quase tudo, porque não existe certeza, para resolver essas situações, elas existem. As soluções estão aí. O que falta é a política pública para você construir esse... Não precisa reinventar a roda, ações, né? O Décio, eu tenho uma história também que é muito interessante, né? Quando eu fui fazer o doutorado, aí eu trabalhei 1 ano no setor de água lá, né? Aí, 1 mês eu fiquei no setor de vazamento, né? E aí, nesse setor de vazamento, eu estava na Alemanha, né? No setor de vazamento foi muito engraçado. Quantos vazamentos vocês têm por mês? Como assim? Pergunta, né? O cara estranhou a pergunta, né? Nós temos um vazamento por mês. É o que está em curso. O que a gente trabalha muito é em monitoramento, né? A gente pesquisa todos os hidrantes, vê se não está pingando, vê se não sei o quê. Não sei. Aqui deve ser 20 por hora, né? 20 por hora, deve ser que 20 por 1 por mês. Mano. Aí quando você olha o caso fazendo vazamento, você fala: nossa, impressionante, porque o cara vai lá, corta com régua, já volta o asfalto no dia, com a terra com areia, faz tudo que a norma de engenharia pede, né? Quer dizer, aí você entende, quer dizer, o investimento que o cara fez em monitoramento é muito maior, em troca de cano, como o professor falou, né? A vida útil de cano. A gente aqui já nasce com a tubulação montada errada, né? A partir daí é tudo consequência, né? É tudo consequência. Está jóia, gente. Tá. Gente, se a gente for falar do Rio Guandu, a gente vai ter que fazer um episódio aí de 10 horas, né? Porque é muita coisa que envolve. Aí a gente não tá falando só de Rio Guandu, a gente tá falando de região hidrográfica 2. Aí pra falar de região hidrográfica 2, a gente tem que falar do Rio Paraíba do Sul. E pra falar do Rio Paraíba do Sul, a gente tem que falar de água. Antônio, isso remonta à importância que tem o bom funcionamento de um comitê, por exemplo, o Comitê Guandu, a responsabilidade que ele tem. Com certeza. A gente está aqui com o Décio, inclusive, Décio, eu trouxe até uma curiosidade, aproveitar que você está participando desse episódio. Foram quantos anos na diretoria do Comitê Guandu?
Não sei. Tem que olhar lá no site. Eu tinha olhado, não sei se são... A gente começou com Câmara Técnica, né? E, aliás, é uma coisa que um dia eu vou narrar como esse PSA nasceu, porque ele nasceu de 2 erros, né? Meus, na Câmara, eu e do Júlio, na Câmara Técnica, depois na plenária. 2 erros positivos, né? Que a gente descobriu o erro, mas manteve que o erro era positivo, se isso pode existir. Não sei, rapaz, porque eu fui diretor... Antes era presidente, depois diretor-geral, depois diretor executivo, né? Houve, inclusive, de certa forma, houve muita reclamação de que houve essa troca. Mas, na verdade, eu sempre falei, pessoal, olha só, eu atuei nesse tempo todo, né, por conta dos meus pares concordarem, né? Nunca exigi, na verdade. E até por conta disso eu resolvi me afastar um pouquinho, até não participei esse ano, né? No próximo eleição certamente eu vou voltar a participar, mas eu não sei, porque eu comecei Câmara Técnica em 2002, Câmara Técnica de Assuntos, eu nem lembro. Ele era criança ainda, você era criança ainda, era um menino, né? Como diz os memes, quando era tudo mato. Né? Era tudo mato. E isso é fluido, né? Uma época o comitê vai lá em cima, isso tem relações com a participação dos membros, tem um pessoal que aparece um pouco, depois vai embora, com a integração também com os governantes, né? Aí você tem externalidades como a crise hídrica e como o arresto, enfim... Isso é um estudo. Por isso que dá bastante pano para manga, para mestrado, para doutorado. Enfim, as pessoas que discutem isso mais do ponto de vista acadêmico, né? A gente passou um pouquinho do nosso tempo, né? E aí eu queria aproveitar para agradecer vocês pela disponibilidade de estar aqui falando, né? Mais uma vez, a gente, igual trouxe, a gente veio com esse foco de falar um pouco do Rio Guandu e da região hidrográfica 2, e você vê a importância tão grande, né? Uma coisa que tem tanta história em volta disso, né? A questão da construção de engenharia para geração de energia elétrica e depois abastecimento. E hoje em dia, só de outorgas, a gente publicou no final do ano passado agora, né? Ou seja, 20 dias atrás, o cadastro de usuários, né? Só na região hidrográfica 2 são quase 900 processos atuais de outorga, né? Então, assim, entre ali tem os outorgados em análise e ainda aqueles que estão em situação irregular. Então, assim, é um corpo hídrico, é uma região hidrográfica muito importante e, por ser muito importante, precisa de uma atenção de todos, né? Para que a gente não tenha problema aí em todos esses processos que estão em volta do rio. Então, por isso que eu agradeço muito vocês em terem a disponibilidade de participar para a gente estar levando, né, o conhecimento que vocês têm para todo mundo estar entendendo a importância de cuidar dos rios, de cuidar da região hidrográfica e de cuidar da água, independente de onde ela for, tá certo? Obrigado, Décio. Obrigado a vocês, um grande abraço, meus amigos, né? Acho que isso acaba virando uma cachaça, do bom sentido. A gente estava falando isso agora. A gente falou isso antes do início. Ficar fora, né? Saudade você, né? Tá bom, a gente vai se encontrando. André, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado pela sua disponibilidade. Um abraço. Estou à disposição. Até mais. Você sabe disso. Mainá, obrigado. Mais um capítulo, fechando a nossa série. Estamos à disposição sempre e o comitê é nosso, de todos nós. Assim como a responsabilidade sobre a água. Professor Canedo, fortes, né? Professor Canedo, muito obrigado. Professor Canedo, ele tinha um compromisso. Aí ele falou, não, pelos comitês de bacia eu vou dar um jeito de atender. Que a água como protagonista. Falar sobre a gestão. Professor, obrigado, tá? O comitê é uma ação super, hiper importante. Quando fizeram o contato, ligaram Antônio, ele falou que tinha um compromisso, mas vai deixar o compromisso para atender os comitês. Bacana. E a gente fica muito feliz, é um ganho muito grande ter você aqui nessa mesa. É uma obrigação. Muito obrigado. Prazerosa obrigação. Tá certo. Gente, obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço, trabalho. Décio. Um abraço.